Hoje é quarta, 30 de outubro. Entra no ar neste momento mais um giro de notícias com pré-jogo de Botafogo e Peñarol, jogo de volta pela Copa Libertadores da América. Hoje, às 21h30, no estádio Centenário, isso mesmo, mudou ontem o local do jogo no estádio Centenário, aqui em Montevidéu, Botafogo e Peñarol. Jogo de volta pela Copa Libertadores da América, primeiro jogo no estádio Newton Santos, 5-0 glorioso. É o jogo do século. É a partida mais importante do século para o nosso clube. O Glorioso pode perder até por 4 gols de diferença, que estará na final da principal competição da América do Sul, para enfrentar o Galo, que ontem empatou por 0-0 no estádio Monumental de Núñez, no MAS Monumental, e também garantiu a sua vaga na final desta competição. Tudo a respeito de Botafogo e Peñarol nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. GoCase, parceira do canal do TF, parceira do Botafogo, produtos licenciados, capinhas, garrafinhas, copinhos, entre outros. Pré-Black Friday, entrem lá, vejam os produtos, com certeza vocês curtirão bastante. 5% de desconto utilizando o cupom canal do TF. Estão dando mole se vocês não entrarem agora na GoCase para vocês poderem ver todos os itens que o canal do TF tem para vocês. Entrem agora na GoCase, que é parceira do canal do TF, parceira do Botafogo. Eu recomendo, o link no primeiro comentário na descrição. Cupom canal do TF, 5% de desconto, comprando 2 capinhas ganha mais 2, garrafinhas com promoções. Cara, são muitos produtos bons. Entra na GoCase, link aqui embaixo. Hoje, às 21h30, no estádio Centenário, tá tudo sendo explicado a respeito desse tema no nosso Noite Alvinegra de ontem. Não vou ficar repetitivo a respeito desse assunto, que tomou meio que conta do noticiário esportivo. Botafogo e Peñarol, jogo de volta. Para quem está no Brasil, a partida será transmitida pela Rede Globo para todo o país e também pela Paramount. O Botafogo venceu na última quarta-feira por 5-0 no estádio Newton Santos a equipe aurinegra uruguaia. E com isso pode perder até por 4 gols de diferença. 5-1, 4-0, 6-2. O Botafogo estará classificado para a final da principal competição da América do Sul. E o jogo do século. Porque esse jogo encaminhará o Botafogo para a final desta competição. A grande dúvida é: o técnico Arthur Jorge vai colocar um time titular ou vai poupar os diversos jogadores que estão pendurados? John, Barbosa, Gregory, Luiz Henrique e Igor Jesus estão com 2 cartões amarelos, estão pendurados. E a tendência lógica é que o técnico Arthur Jorge, pela diferença que você tem no placar, poupe esses atletas, deixando-os no banco de reservas. E muito provavelmente o Botafogo deverá entrar em campo hoje, aqui em Montevidéu, com Gatito, Vitinho, Adrielson no lugar do Barbosa, e o Bastos iria para o lado esquerdo da defesa, e Alex Telles, que está recuperado e viajou com a equipe. Meio campo, Gregory fora, aí fica a dúvida: Danilo Barbosa ou Alan, ao lado do Marlon Freitas. No lugar do Luiz Henrique, Matheus Martins ou o Oscar Romero. Eu acredito que seja Matheus Martins, até mesmo pela velocidade, porque o Botafogo terá muito espaço para atacar. Daqui a pouco o Léo Dantas vai falar sobre isso. E do outro lado, Thiago Almada ao lado de Savarino, já que os dois jogadores não estão pendurados. E no comando de ataque, Tiquinho Soares. Será um Botafogo, na minha opinião, com um mistão quente. Um time com algumas opções que entrarão, mas você não perde a sua característica de time. Mesmo com tudo isso, eu acredito que o Botafogo consiga vencer a partida de hoje por ter mais time que o Peñarol. Existe alguma possibilidade, TF, da gente não passar? Cara, olha, eu acredito que não. Mas futebol você tem que tomar cuidados. O primeiro, eu tenho certeza que o Peñarol vai tentar cavar alguma expulsão de algum jogador do Botafogo para eles terem a superioridade numérica. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? De uma dividida você não entrar mais forte para não deixar o VAR interferir no resultado, para você não deixar com que aconteça uma pressão externa e você tenha esse jogador expulso. Então são vários pormenores que o Botafogo tem que ter cuidado na partida de hoje. No meu entendimento, a única coisa que pode atrapalhar o Botafogo em relação à vaga na final é um fator externo. O fator externo é você deixar ali com que o sistema interfira no jogo. Ontem, no River e Galo, você não teve nada de sistema, você teve uma arbitragem até que certo ponto ok, e a equipe mineira conseguiu a vaga na final. É não dar sopa para o azar. É isso que eu quero dizer, literalmente. Mas o Botafogo, se jogar bem,
tem tudo, até mesmo para sair com outra vitória aqui do Uruguai. Mas eu acredito que o time do Arthur Jorge vai jogar naquele jeito, cadenciando o jogo, não dando mole, sabendo jogar a partida para conseguir a vaga na final da Copa Libertadores da América. Para falar sobre o Peñarol, o que o Botafogo tem que fazer, o Léo Dantas chega agora. Oi, Thiago. Oi, pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar então do Peñarol, o adversário do Botafogo, na noite dessa quarta-feira, do polêmico jogo de volta das semifinais da Conmebol Libertadores. Botafogo muito perto de chegar à grande decisão. Para esse vídeo não ficar muito parecido com o da semana passada, numa análise de forma geral, mais ampla sobre o Peñarol, particionei, né? Então hoje é a vez de a gente ver como joga o time uruguaio como mandante, no contexto da partida dessa noite. É bem verdade que a gente tem a alteração no estádio. O Peñarol não vai jogar no Campeão del Siglo e sim no Centenário. Mas ainda assim dá para a gente ter uma ideia do que é o Carboneiro como mandante com a sua torcida do lado em Montevidéu. O primeiro ponto importante do Peñarol como mandante é que está invicto na Libertadores nessa condição. Nos 5 jogos que já realizou até aqui ao lado da torcida, 4 vitórias e 1 empate. No ano, são 17 vitórias, 6 empates e só 1 derrota como mandante. Lá em 17 de abril, contra o Montevidéu City Torque, na Copa Uruguaia. São 16 jogos em sequência sem perder como mandante, com 11 vitórias e 5 empates. Bom, vamos então para a análise tática, sempre tendo em mente que o Peñarol nunca jogou como mandante nesse ano com 5-0 contra. Então é claro que essa questão do placar agregado, né, do que foi o jogo de ida, e não só no resultado, mas também no clima que se criou, vai estar muito presente nessa partida e vai ditar muito mais o ritmo do que são as características táticas do Peñarol como mandante. Mas é importante a gente tentar ditar aqui alguns comportamentos que o Peñarol costuma colocar em campo sempre que joga em casa. Como mandante, o Peñarol costuma jogar no 4-3-3 com 2 volantes. E essa é uma diferença importante do Peñarol como visitante, em que ele costuma jogar com 3 volantes, abdicando de um dos caras lá da frente. Aí, é claro, tem aquela questão do deslocamento de um dos volantes para a linha de defesa, que é menos comum, e eu explico isso já já, mas acontece bem menos, né? Mantendo por mais tempo dentro de campo uma linha com 4 defensores lá atrás. O fato de ter 2 volantes e não 3, como normalmente é como visitante, faz com que o Peñarol tenha menos volume de marcação por dentro. Além de ter um volante a menos, tem outro ponto importante. O Léo Fernandes, que é o grande maestro, é um cara com muita liberdade lá na frente e com pouquíssima recomposição defensiva nesse time do Peñarol. Então ficam mesmo só aqueles 2 volantes ali de frente para a linha defensiva, que está com menos jogadores como mandante do que como visitante, e isso tudo faz o time do Peñarol ter menos pegada pelo meio. O Peñarol, quando se abre muito porque está precisando do resultado, fica muito exposto aos contra-ataques. A linha de marcação se dissolve, o que estava equilibrado se perde, e aí o time começa a sofrer com as transições em velocidade dos adversários. O Rosário Central, por exemplo, conseguiu imprimir um ritmo importante nesse sentido, ainda lá na fase de grupos da Libertadores, e em alguns momentos do jogo da fase anterior, das quartas de final, o Flamengo também. A gente imagina que isso vai ser importante nesse jogo, porque perdendo de 5-0, o Peñarol, se ainda sonha com a vaga, vai se abrir muito para tentar fazer os seus gols. E aí devem aparecer muitos espaços para o time do Botafogo. Ponto importante, eu falei que o time do Peñarol jogava 4-3-3 na maior parte do tempo. É que quando o Peñarol constrói a vantagem em casa, ele volta para o esquema de visitante, com uma linha de 5 lá atrás. Imagino que isso não aconteça, o Peñarol vai se abrir cada vez mais, o que se espera para quem está perdendo de 5-0. Pensando o Peñarol no ataque, tem como principal nome do meio para frente, Léo Fernandes. Longe de ser um craque, mas sem dúvida nenhuma o cara mais importante desse time. Ele é o responsável pela armação, mas ele não fica preso no meio campo. Ele é um cara que flutua muito. Falta um companheiro de meio campo, é bem verdade, o que faz com que essa criação fique muito sobrecarregada. Ainda assim, ele é o artilheiro do time na temporada, porque tem um aproveitamento muito bom nas finalizações de média e longa distância. Então é importante não deixar o Léo Fernandes chutar, tanto com a bola rolando quanto com a bola parada. Ele é o grande homem das bolas paradas desse time do Peñarol e raramente cobra uma falta
fora da direção do gol. Então é importante também não fazer faltas perto da área, porque tem o Léo Fernandes como uma arma importante. A bola parada, que é uma característica muito boa do Peñarol como mandante, não só nos chutes de falta do Léo Fernandes, mas também nas bolas aéreas, porque os zagueiros são grandões, têm estatura e costumam chegar com bastante perigo nesse tipo de lance. Outras características importantes do time do Peñarol: pontas bem abertos, e aí se você considerar que o Léo Fernandes flutua, então a gente constata que o Peñarol é um time que abre muito mais o seu jogo, que joga muito mais pelos lados do que pelo meio, o que pode ser uma boa notícia para o Botafogo, para que os meias alvinegros consigam ter bastante espaço nesse setor, com menos necessidade de defender e com mais liberdade para atacar. E o Peñarol também ataca muito mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. O lateral do lado direito não sobe muito, do lado esquerdo sobe bastante, o Oliveira. E ele costuma ter desse lado a companhia do Darius, que é um volante, mas que em alguns momentos joga como um meia pela esquerda, do Baez, que é o ponta pela esquerda quando o Peñarol joga no 4-3-3, e do Silveira, que embora seja o centroavante, o cara responsável por fazer os gols do Peñarol, costuma pender muito mais para o lado esquerdo do que ficar centralizado ali no meio da área, esperando a bola. Então, a direita de marcação do Botafogo tem que ficar um pouco mais atenta, porque o jogo do Peñarol trafega mais pela sua esquerda. É isso, gente. Abraço, bom jogo. Valeu, Léo. Obrigado por sua participação. Obrigado sempre. Hoje, às 23h30, lá do Estádio Centenário, estarei aqui com a equipe do canal do TF, trazendo todos os detalhes, se Deus quiser, da classificação do Glorioso para a final da Copa Libertadores da América. Para contar um fato histórico, chamo o Leozão, Memória Alvinegra. Fale aí, Leozão. Fala TF, fala galera de casa, tudo bem com vocês? Mais uma participação minha aqui no pré-jogo do canal do TF para falar com vocês mais uma vez sobre Botafogo e Peñarol. Dessa vez, partida de volta da semifinal da Libertadores. Na ida no estádio Newton Santos, conseguimos uma grande vantagem, vencemos por 5-0 e agora em Montevidéu é bom que o Botafogo mantenha a cabeça no lugar, mantenha o juízo, porque o Peñarol vai fazer de tudo para desestabilizar os nossos jogadores. Tomara que não consigam e que o Botafogo consiga confirmar a sua classificação à final da competição continental. Na semana passada, nessa minha participação, eu falei sobre a primeira vez que Botafogo e Peñarol se enfrentaram, que foi em 1953. Pois agora eu vou trazer detalhes para vocês desse jogo de 1953. Peñarol começou o primeiro tempo, aliás, fez um primeiro tempo de total domínio contra o Botafogo. Tanto que a maior estrela do Glorioso foi o histórico goleiro Osvaldo Baliza, que evitou pelo menos 2 ou 3 grandes oportunidades claras de gol da equipe uruguaia. No segundo tempo, o Botafogo, aos 12 minutos, e aqui vale uma correção, porque na semana passada eu falei que o gol foi aos 10 minutos. Não, o gol foi aos 12, e quem marcou foi o paraguaio. Com esse gol marcado, começou uma batalha campal. Os jogadores do Peñarol não gostaram da marcação do gol e partiram para as vias de fato contra os jogadores do Botafogo. O árbitro, então, acabou interrompendo a partida porque entendia que não havia segurança para que a partida fosse completada. Depois de uma série de agressões dos jogadores do Peñarol e alguns jogadores do Botafogo feridos no vestiário, o árbitro decretou que as duas equipes voltassem a campo para completar a partida. Os jogadores do Botafogo decidiram não voltar porque eles temiam que algo pior poderia acontecer. Então o Botafogo acabou decidindo por não voltar ao gramado. Tendo em vista a situação, o árbitro acabou decretando o fim da partida naquele momento e decretou que o Botafogo venceu aquele jogo por 1-0. Depois do incidente, a direção do Peñarol puniu 3 jogadores do seu elenco com suspensão das atividades do clube e também apresentaram desculpas formais ao Glorioso. E agora, encerrando essa minha participação aqui, eu vou trazer uma curiosidade. Poucos sabem, mas Botafogo e Peñarol se enfrentaram em 1993 e não foi pela Copa Conmebol, foi pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Acontece que naquela época a direção da competição convidava equipes do exterior para disputar o torneio. A outra equipe sul-americana convidada junto com o Peñarol foi a equipe do Boca Juniors, mas a equipe uruguaia foi quem entrou no caminho do Botafogo. Resultado? Tinha tudo para ser uma partida tranquila, mas em São Caetano do Sul tivemos 4 expulsos, um jogador do Botafogo com a mão fraturada e o placar final de 1-1. Daquele time, inclusive, que disputou a Copinha de 93,
3 estiveram no título da Copa Conmebol de 93. Clay, Eliomar e Marcos Paulo. Clay e Eliomar laterais e Marcos Paulo atacante. Foi isso que aconteceu em 1993, além do título da Copa Conmebol. O que eu desejo, sinceramente, para a partida de hoje é que, diferente dos fatos patéticos que eu trouxe para vocês aqui na história de Botafogo e Peñarol, não se repitam na partida de hoje e que tudo seja feito na mais perfeita paz, para que a gente conquiste essa vaga no campo, sem nenhum tipo de problema, com o nosso time seguro e os nossos torcedores na arquibancada, nos arredores do estádio, não importa onde estejam, em perfeita segurança e que todos voltem em paz para o Rio de Janeiro. Grande abraço para vocês, valeu, fui! Valeu, Leozão, tamo juntos. E Memória Alvinegra? Muitos não sabem de quando foi essa camisa e quando ela foi usada. Eu trouxe para gravar o pré-jogo essa camisa e aconteceram fatos interessantes, né? O Botafogo utilizou, na primeira partida da final da Conmebol de 93, uma camisa branca de manga longa. E esse jogo aconteceu no estádio Centenário, onde nós iremos jogar hoje. É isso, meus amigos. Que tudo dê certo, segurança para todos. Quem for ao estádio Centenário, que não demole, que vá com muita gente, que não se exponha aqui em Montevidéu, porque o clima está pesado e vai ficar mais pesado durante o dia de hoje. E é isso, é a gente ter todo cuidado para que a vitória aconteça. Beijo, fiquem bem, tamo juntos, fogo neles, pra cima deles fogão, sempre fogão. Aqui é Botafogo de futebol e regatas, sempre. Vamos lá, gente, jogo do século, vamos conseguir essa vaga. Espero na live pós-jogo falar, Botafogo está na final da Libertadores. Vai dar tudo certo hoje. Valeu, fui.